sempre eu gosto de dar um exemplo que eu acho muito legal. Vocês sabem que existem íons. Como é o nome desse íon aqui mesmo? Cianeto. Eu tenho um parente do íon cianeto, que é o íon é tio quando tem enxofre, né? Esse aqui foi o que vocês usaram no laboratório. Tio, esse aqui é o cianato. Cianeto, cianato, tio, cianato. Só que a substância química com essa fórmula, ela existe como duas substâncias químicas diferentes. Um é o cianato e o outro é o isocianato. Existe uma outra substância química que tem exatamente a mesma fórmula, mas a ordem dos átomos é diferente, a gente já vai ver qual que é o fulminato. O fulminato é parente do cianato fulminato. Esse nome indica para a gente que ele é fulminante. E, efetivamente, o fulminato é uma espécie química tão reativa que ela é explosiva. O fulminato, tipicamente, né, o fulminato de mercúrio, ele ainda é usado como explosivo, né? Eu não sei exatamente agora, mas há um tempo atrás, balas, né, de revólver, tem aquela parte de chumbo. Eu não sei se já falei isso para vocês, talvez eu já tenha falado. Tem aquela parte de chumbo da bala, aí na parte de baixo a gente chama de estojo, né, que é de metal, no qual o chumbo vai preso. Ali dentro eu tenho um explosivo, mas eu tenho dificuldade para detonar esse explosivo diretamente. Então o que é feito? Eu não sei se vocês já olharam uma bala de revólver na vida alguma vez, mas se vocês pegarem então a gente tem, vamos lá, a gente tem alguma coisa assim. Isso aqui geralmente é chumbo, isso aqui a gente chama de estojo, e aqui dentro eu tenho o explosivo que, ao ser detonado, vai gerar uma quantidade enorme de gases que vai empurrar a bala, né? O projétil vai projetar o projétil, né? Por isso que chama de projétil. Se eu olhar aqui, né? Então se eu pegar a bala e virar assim, olhar o fundo dela, o que eu vou ver é um negócio assim. Tem um botãozinho aqui embaixo. E quando essa bala é colocada num revólver, na arma existe um pino, que quando você aperta o gatilho, esse pino ele vem e bate exatamente naquela bolinha de metal que tem ali no fundo, na parte de baixo do estojo. Ali dentro eu tenho um explosivo que detona quando ele é percussionado. Então, quando o cão, né, que é esse pino, bate naquela parte ali de metal, dentro dela eu tenho uma certa quantidade de estifinato, né, de mercúrio, enfim. E ele é tão reativo que a pressão faz com que ele detone. Quando ele detona, ele gera uma onda de pressão que faz com que, aí sim, esse outro explosivo que está aqui dentro detone também e o projétil é disparado. Tá certo? Estou falando tudo isso para vocês entenderem como que esse fulminato é reativo. Se você olhar feio para ele, é capaz dele explodir. O que é uma explosão? Né? O que é uma substância química explosiva? É aquela que reage muito rapidamente e geralmente libera uma quantidade de energia e de gases muito grande. O que é essencial é a quantidade de gases, porque essa quantidade de gases grande é que vai provocar a onda mecânica que vai causar todo o estrago que uma explosão provoca. Tá certo? Existem explosivos
que a gente chama de explosivos entrópicos. Eles não geram calor, eles só geram gases, né? Aquela explosão que teve naqueles ônibus na Inglaterra, uns 10 anos atrás, foi provocada usando um explosivo entrópico, tá? Só gera gás. Mas geralmente é gás e calor. Então são reações muito rápidas. Quem é explosivo é aquela substância que está ou no estado metaestável, né? Ela tem muita energia acumulada, e ou uma variação de temperatura ou uma variação de pressão fazem com que ela reaja, tá? Então, voltando aqui para a nossa história, né? Cianato e isocianato, que tem esse arranjo de átomos aqui, uma carga negativa, o cianato a gente tem no laboratório, em frasco, ele fica lá, ele é super estável. O isocianato, ele já é bem mais reativo. E o fulminato, ele é tão reativo que ele é explosivo. Por quê? Será que as cargas formais podem me dar uma descrição, podem me dar uma explicação do porquê isso acontece? Vamos começar com o cianato e com o isocianato. Eu tenho dos três, né? Carbono, nitrogênio e oxigênio que eu tenho na tabela periódica, aqui. Carbono, nitrogênio e oxigênio. Dos três, o menos eletronegativo é o carbono, então ele vai na posição do meio. Vamos fazer a estrutura de Lewis. Então eu tenho 6 elétrons de valência para o oxigênio, 4 elétrons de valência para o carbono, 5 elétrons de valência por causa do nitrogênio, mais 1 elétron por causa da carga do íon. Quando eu faço isso, eu fico com 16 elétrons. Isso aqui me dá 8 pares eletrônicos para distribuir. Então, eu vou distribuir aqui. Regra que nós aprendemos a usar para as estruturas de Lewis. Então, em primeiro lugar, uso um par para ligar periférico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu não tenho que ter dúvida sobre regra do octeto ou camada de valência expandida, porque são todos elementos químicos do segundo período. Diga. Se a carga fosse positiva, esse tem que tirar. Bom, regra do octeto, portanto, segundo período. O oxigênio está com 8 elétrons, o nitrogênio está com 8 elétrons, mas o carbono não, o carbono tem 4. Como eu resolvo isso? Eu tenho vários jeitos de resolver, né? Eu tenho 3 jeitos de resolver. Como? O pessoal da esquerda aqui, como que eu posso resolver aquilo? Diga. Sim, quais são as 3 possibilidades que eu tenho? Tirar um do oxigênio e um do nitrogênio, eu tenho 2 duplas. O que mais? Ou tirar 2 pares dos 2 átomos diferentes. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó. A primeira que ela sugeriu é essa aqui. Eu rearranjo de modo a ter isso aqui. Mas eu também posso rearranjar de modo a ter isso aqui, né? Ou certo? Então, ou eu tiro um par eletrônico daqui para fazer uma dupla e um daqui para fazer uma dupla, ou eu tiro 2 pares daqui para fazer uma tripla com o nitrogênio, ou eu tiro 2 pares do oxigênio para fazer uma tripla com o carbono. estaria mandando um par no outro, Oi? no oxigênio?
Lógico que sim. Gente, tem 1, eu tirei 2, está faltando. Claro que sim. Será que essas 3 coisas acontecem com a mesma probabilidade? Será que essas 3 situações podem acontecer? Dessas 3 situações, qual vocês acham que não vai acontecer de jeito nenhum? A última. Esse oxigênio com uma ligação tripla está difícil de engolir, né? Uai, mas como o papel e a lousa aceitam tudo, quem tem que provar para a gente que é difícil de acontecer ou não são as cargas formais, né? Então, como é que ficam as cargas formais aqui? Aí eu tenho carga formal para o carbono, carga formal para o nitrogênio com ligação simples, carga formal para o oxigênio com ligação tripla. Carga formal do carbono é 4, menos 0, ele não tem elétron isolado, menos metade de 8, que é 4. Então, 4 menos 0, menos 4, isso aqui vai dar 0. Esse nitrogênio, ele tem 5 elétrons de valência, ele tem 6 elétrons isolados, menos metade de 2, 6 menos 5, menos 1, menos 1, menos 2. Portanto, sem fazer conta, qual deve ser a carga formal desse oxigênio com tripla? Mais 1. É razoável isso? Não. Então, eu tenho para esse oxigênio 6 menos 2, menos 2, 4, 6, metade 6, que é 3. 6 menos 2, 4, menos 3, mais 1. Qual é a outra coisa difícil de aceitar naquela última estrutura, a partir das cargas formais? O nitrogênio está com 2 cargas negativas, ele não é o mais eletronegativo. Vamos voltar aqui então. Carga formal, oxigênio, vou colocar igual, né? Eu me empolgo. Carga formal, carbono. Carga formal, dupla nitrogênio. Carga formal, duplo oxigênio. Bom, duplo oxigênio a gente já cansou de fazer, vocês estão carecas de saber que é 0. Carga formal do carbono, o carbono é igual em todas as 3 estruturas, porque em nenhuma delas ele tem par isolado. É sempre 4 menos 0 menos 4. Então vai ser sempre 0, as 3 estruturas. E o nitrogênio com dupla? O nitrogênio vai ser 5, valência, né? Menos 4, pares isolados que ele tem, menos metade de 2, que é 1. Desculpa. Menos 1. Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é menos 1. Razoável essa estrutura? Hã? Vamos fazer a outra primeiro, vai. Carga formal do carbono vai ser 0, só forma 4 ligações. Carga formal de nitrogênio tripla e carga formal de oxigênio com simples. Esse oxigênio com simples a gente sabe que é menos 1, né? Porque vai ser 6, menos metade de 2, menos 1. Portanto, esse nitrogênio aqui tem que dar 0. Vamos ver se dá 0? É 5, menos 2,
menos metade de 6, portanto 0. Aí eu tenho menos 1, 0 e 0. Então, dessas duas estruturas aqui, possíveis, qual vocês acham que é a que leva a uma substância mais estável? A primeira ou a segunda? Por causa da carga negativa sobre o oxigênio. Essa é a estrutura do íon cianato. E essa é a estrutura do íon isocianato. Então, as cargas formais, elas me permitem, sim, prever esse tipo de reatividade. Ao contrário do que vocês podem imaginar, essa não é a estrutura do íon fulminato. Para o íon fulminato, eu troco a posição do carbono e do nitrogênio. Então, para o íon fulminato, a estrutura dele, eu vou escrever exatamente desse jeito aqui. Eu vou escrever exatamente desse jeito, mas trocando a ordem. Porque é exatamente a mesma coisa, são os mesmos átomos, eu só estou trocando a posição daqui. E aí valem os mesmos argumentos, né? Então eu vou ter, de novo, 3 estruturas possíveis, uma com ligação dupla, outra com ligação tripla, do lado do oxigênio, e outra com ligação tripla do lado do carbono. Então, calculando as cargas formais, alguns valores eu já sei, né? Oi. Falta aqui o parzinho eletrônico. Obrigada. Então, a gente já sabe, da maioria deles a gente já sabe calcular, né? A gente sabe que um nitrogênio, vamos fazer, dos oxigênios a gente sabe tudo, né? Dos oxigênios, a carga formal oxigênio, a carga formal com ligação dupla é 0, com ligação tripla é mais 1, com ligação simples é menos 1. Então, nessa estrutura aqui, eu já posso antecipar, sem fazer conta, que essas outras cargas aqui tem que ser 0 e 0. Do carbono, por exemplo, é 4 menos 2. Opa, não, né? Desculpa. Eu estou empolgada aqui. Eu mudei o do carbono. Então, por enquanto, só sei isso. O nitrogênio, como eu já calculei o do oxigênio, eu vou pegar só a carga formal do nitrogênio e a carga formal do carbono. Então, do nitrogênio é 5 menos 0 menos metade de 8, 4. Nesse caso, ele vai ser mais 1. Do carbono vai ser 4 menos 4, 0. Menos metade de 4 é 2, menos 2.
Então já dá para ver que essa estrutura aqui também é bastante absurda, né? Com essa que tem uma carga positiva sobre o oxigênio, isso sugere que essa aqui vai ser estrutura estável, né? E nenhuma dessas. Mas vamos continuar calculando. Carga formal do nitrogênio é 5 menos 0 menos 4, né? Metade de 8 elétrons, isso aqui é mais 1. A carga formal do carbono vai ser 4 menos 6 menos metade de 2 é 1. Isso aqui vai ser menos 3. Então eu tenho mais 1, menos 3. Um total absurdo. E nesse caso aqui, no último caso, então notem, né? Lembrem-se que o fulminato ele é bastante reativo. Essas duas estruturas aqui me parecem pouco prováveis. Pode ser que essa aqui seja mais absurda. Vamos ver. Então, a carga formal, a gente sabe que do oxigênio é menos 1. A carga formal do nitrogênio vai ser 5 menos 0. É como do oxigênio e do carbono da outra vez, né? 5 menos 0 menos 4. Isso aqui vai ser mais 1. E a carga formal do carbono vai ser 4, menos 2, menos 3 vai ser menos 1. Então eu tenho menos 1, mais 1 e menos 1. Dessas três estruturas, por tudo que nós já vimos, eu tenho uma grande separação de carga aqui. Isso não deve ser bom. E realmente não é bom. É por isso que o fulminato é explosivo. Mas dessas três estruturas aqui, aquela mais razoável é essa terceira. Por quê? Porque aqui eu tenho uma carga positiva sobre o oxigênio, o que é fora totalmente fora de consideração. Uma carga de menos 3 sobre o carbono, que é o menos eletronegativo. Uma carga de menos 1 para o carbono, né? E ele não é o mais, perdão, menos 3 para o carbono, que não é o menos eletronegativo, que não é o mais eletronegativo, que é o menos eletronegativo. Então, se eu somar tudo, vai dar sempre menos 1, só que a distribuição das cargas é diferente. Aqui, essa estrutura não é possível. Essa estrutura ela é muito pouco provável, porque eu tenho uma carga de 2 negativo, uma carga de menos 2 sobre o carbono, que é o menos eletronegativo deles. E essa estrutura aqui, apesar de ter uma grande separação de carga, é aquela que dá valores mais compatíveis. Apesar de eu ter aqui, né, o que é esperado é que essas cargas aqui fossem trocadas, né? Mas para eu trocar isso aqui, eu vou para a estrutura do cianato, certo? Então, essa estrutura aqui, essa é a configuração eletrônica mais estável para o íon fulminato. E olha que legal, não me interessa se é fulminato de sódio, de mercúrio, né? É claro que tem um fator estrutural que eu não estou levando em conta. É claro que ele é importante, mas o que eu estou querendo discutir com vocês agora é só a questão das cargas formais. Chega? Dúvidas? Diga, Rafael. Porque eles sempre andam em par? Porque se não andassem sempre em par, não existiria molécula de hidrogênio, por exemplo. Não é? Na molécula de hidrogênio, qual é o átomo mais simples que tem? É o átomo de hidrogênio, né? Um próton e um elétron. Esse a gente consegue descrever relativamente bem, né? Para eu formar a molécula de hidrogênio, é preciso que esses dois elétrons sejam compartilhados pelos dois núcleos. Se não houvesse uma diminuição na energia do sistema, quando eles são compartilhados, não haveria ligação do hidrogênio.